Olá, seja bem-vindo ao nosso 43º dia da leitura das Sagradas Escrituras. Hoje nós iremos fazer a leitura de Gênesis no capítulo 45, iremos até Marcos no capítulo 15, retornaremos ao livro de Jó no capítulo 11 e, por fim, finalizaremos Romanos no capítulo 15. Antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria de pedir que você possa curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje, na nossa leitura de Gênesis no capítulo 45, nós iremos falar sobre José revelando a verdade para os seus irmãos. Diz assim as Sagradas Escrituras. Gênesis capítulo 45, verso 1. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: "Façam sair a todos!" Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar, tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: "Eu sou José, meu pai ainda está vivo?" Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante deles que não conseguiram lhe responder. "Chegue mais perto", disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse: "Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrar todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Venham para cá, não te demores. Tu viverás na região do Gósen e ficarás perto de mim. Tu e os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. E eu te sustentarei ali, porque ainda não haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os seus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos. A meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Conte a meu pai quanta honra me prestaram no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa." Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também abraçou chorando. Em seguida beijou todos os irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio de Faraó que os irmãos de José haviam chegado, e o Faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Então disse o Faraó a José: "Diga a seus irmãos que ponham as cargas dos seus animais e voltem para a terra de Canaã, e retornem para cá trazendo seu pai e seus familiares. Assim darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mande-nos também trazer e levar carruagens do Egito para trazer as mulheres, os filhos de seu pai, e não se preocupe com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês." Assim fizeram os filhos de Israel. José lhe providenciou carruagens, como o Faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E ao seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e partiram, e disse-lhes: "Não briguem pelo caminho." Assim partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó, na terra de Canaã, e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo que José lhe dissera, e vendo que Jacó, seu pai e as carruagens que José enviaram para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: "Basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra." Vamos agora fazer a leitura lá no livro de Marcos, no capítulo 15, aonde nós encontramos Jesus diante de Pilatos e a crucificação de Jesus, que é um momento importante para o cristianismo, e através dos relatos de Marcos. Marcos capítulo 15, verso 1 diz assim: "De manhã bem cedo, o chefe de sacerdotes com os líderes religiosos e os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. "Você é o rei dos judeus?" perguntou Pilatos. "Tu o dizes", respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: "Você não vai responder? Veja de quantas coisas estão acusando." Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião.
A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizessem o que acostumavam fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que o chefe de sacerdote lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes de sacerdote incitaram a multidão a pedir Pilatos, ao contrário, soltassem Barrabás. Então que farei com aqueles a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Crucifica-o, gritavam eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles gritavam ainda mais, crucifique-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, para o pretório, e reuniram toda a tropa, vestiram-lhe com um manto de púrpura. Depois disso, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. E começaram a saudá-lo, salve rei dos judeus, batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e prestavam-lhe adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe com as próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre, de Rufo, passava por ali, chegando do campo, e os forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram a sorte para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. E crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e ele foi contado entre os transgressores. O que passaram lançaram insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e que reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, o chefe do sacerdote e os mestres da lei zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. O que foram crucificados com ele também o insultaram. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedou uma espuma em vinagre, colocou na ponta da vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixa-nos, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um brado alto, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente esse homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, também esperava o reino de Deus. Dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus havia morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o seu corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar a pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, vinham aonde ele fora colocado. Vamos agora ao livro de Jó. No capítulo 11, aonde um dos amigos de Jó, Zofar, ele vai começar a responder os questionamentos de Jó. Jó capítulo 11, verso 1. Então Zofar, de Naamate, respondeu: ficarão sem resposta todas essas palavras? Porém, irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Sua conversa toda calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita, e eu sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus falasse com você, se contra você abrisse os lábios e revelasse os segredos da sabedoria, pois a sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos dos céus? O que você poderá fazer? São mais profundos do que as profundezas. Qual o que você pode saber? Seu comprimento é maior do que a terra e a largura é maior do que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem pode opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que a vê?
Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você consagrar o coração e estender as mãos para ele, e afastar as suas mãos do pecado, e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o seu rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e não terá medo de ninguém, e muitos procurarão o seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão, e em vão procurarão refúgio, e o suspiro da morte será a esperança do que terão. Vamos agora à última leitura do nosso dia, lá em Romanos, no capítulo 15, onde Paulo continua falando aos irmãos de Roma sobre os irmãos fortes e fracos na fé, e ele ainda dá mais algumas instruções, ele sendo o ministro dos gentios. Diz assim, Romanos 15:1: Nós, que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daquele que te insultaram caíram sobre mim, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio de perseverança e de bom ânimo, procedente da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite-nos uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores em teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo deles. E mais, louvem o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes porão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser ministro de Cristo Jesus para os gentios, como dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus. Para os gentios, se torne uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Deus de Cristo realizou por intermédio em sua palavra e ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim, de Jerusalém e os arredores, e de Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. Por isso é que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso, de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais de judeus, devem também servir os judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter certeza de que receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitar, irei na plenitude da bênção de Deus. Recomendo, irmãos,
por nosso Senhor Jesus Cristo e por amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e de que meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e com vocês desfrute um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica.